Olá, é um prazer, sou o Ronald Rocha, este é o nosso canal Vídeo R, seja bem-vindo! Bem, neste vídeo vamos percorrer um pouco da história do primeiro culto protestante ocorrido em solo brasileiro no dia 10 de março de 1557, com a chegada dos primeiros protestantes vindos da França, os chamados Huguenots, na atual ilha de Viligânio, na cidade do Rio de Janeiro. História essa também marcada pela perseguição e pelo martírio. Antes da chegada dos primeiros protestantes no Brasil, os primeiros 6 jesuítas chegaram ao Brasil no ano de 1549 e somente em 1553 chegou o mais conhecido de todos, o espanhol José de Anchieta. 2 anos depois, o vice-almirante francês Nicolas Durand de Viligânio ouviu falar sobre as maravilhosas terras do Brasil recém-descobertas naquela época, também sobre as belezas dos trópicos, a fertilidade do solo e as riquezas naturais. Empolgado pelo que ouvira e pela ambição de conquistar uma parte da nova e encantadora região meridional, o vice-almirante conseguiu conquistar a amizade e o apoio do almirante Gaspar de Coligny, que era amigo do rei Henrique II da França, com o qual conseguiu 2 navios equipados com víveres e munidos de artilharia, e ainda 10.000 francos, moeda da França que na época era chamada de franco francês. Acompanhado de cerca de 600 franceses sob a sua liderança, eles fundaram o Forte Coligny, na Baía da Guanabara, Rio de Janeiro, dando origem à França Antártica. Alguns meses após a sua chegada, junto com alguns desses expedicionários, os mesmos conspiraram contra o vice-almirante, sendo por este presos e executados 16 desses conspiradores. Então o almirante Coligny conseguiu agrupar a segunda expedição de 300 homens e mais 3 navios. Entre os tripulantes dos 3 navios haviam 14 huguenotes, como eram chamados os protestantes no idioma francês, cujo chefe era Felipe de Courguilaray. Haviam 2 pastores cujos nomes eram Pierre Richer e Guillaume Chartier, enviados por João Calvino e pela Igreja Reformada de Genebra, a pedido de Viligânio. Outros nomes que integravam essa comitiva eram Pierre Bourdon, Mathieu Verneuil, Jean de Bordel, André Lafon, Nicolas Denis, Jean de Gardien, Martin David, Nicolas Reviquet, Nicolas Carmal, Jacques Rousseau e Jean de Larry, o historiador da expedição. A expedição da qual faziam parte os Huguenots chegou à Baía de Guanabara no dia 7 de março de 1557, após 4 meses de viagem da França para o Brasil. Viligânio recebeu festivamente os Huguenots, pois estes mereciam sua confiança e neles estava a esperança de êxito na conquista desta parte da América. No dia 10 de março de 1557, uma quarta-feira, realizaram o primeiro culto protestante das Américas em um salão rústico existente na ilha. O pastor Pierre Richer dirigiu o culto. O mesmo pregou com base em Salmos 27, versículo 4, que diz: "Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo." Na ocasião também cantaram o Salmo 5. 11 dias depois, isso no dia 21 de março daquele mesmo ano, em um domingo foi organizada a primeira igreja evangélica do Brasil e das Américas. Na ocasião também foi celebrada pela primeira vez a Ceia do Senhor, como representada neste monumento erguido em frente à Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. O vice-almirante Viligânio foi o primeiro a participar da ceia, mas tempos depois, Viligânio começou a ter problemas doutrinários com esse grupo de protestantes calvinistas, a ponto de serem expulsos da colônia e terem que voltar à França. Entretanto, durante a viagem, o barco ameaçou naufragar, fazendo-os voltar às terras brasileiras. Com isso, o almirante mandou prendê-los, acusando-os de hereges, e para provar suas heresias, mandou que escrevessem um documento defendendo seus posicionamentos teológicos, respondendo uma série de perguntas em curto prazo de 12 horas. Tal documento é a famosa Confissão de Fé da Guanabara, conhecida também como Confissão Fluminense, elaborada por Pierre Bourdon, Jean de Bordel, Mathieu Verneuil, André Lafon e Jacques Le Balleur. Diversos pontos da confissão foram declarados como heréticos
e já perseguidos, seus autores foram condenados à morte, exceto André Lafon, que foi poupado por renunciar suas convicções e por ser o único alfaiate da colônia. Dessa maneira, os demais são considerados os primeiros mártires protestantes do Brasil. Por esse ato de traição e perseguição, Willie Gagnon passou a ser considerado pelos historiadores como o Caim das Américas. Os 3 primeiros mártires da fé evangélica do Novo Mundo foram executados no dia 9 de fevereiro de 1558, uma sexta-feira, por ordem de Nicolas de Willie Gagnon, na ilha que atualmente tem o seu nome. O nome anterior da atual ilha de Willie Gagnon era Ilha de Serigipe, que hoje fica localizada ao lado do aeroporto Santos Dumont. A muralha do lado norte, de onde foram jogados ao mar os 3 franceses, é a única que resta das obras primitivas na ilha. O atual forte da ilha foi construído sobre as bases do forte primitivo. 10 anos após a realização do primeiro culto na Guanabara, outro huguenote também pagou com a vida pelo que foi considerado crime de pregar o evangelho no dia 20 de janeiro de 1567, quando se lançavam os fundamentos da cidade do Rio de Janeiro. Jacques Le Ballet, que havia chegado a Guanabara na primeira expedição dos franceses, conseguiu fugir, mais tarde foi encarcerado na Bahia e executado no Rio de Janeiro. O mesmo foi enforcado por ordem de Mendes Sá e com assistência de José de Anchieta. O martírio desses primeiros cristãos protestantes que chegaram ao Brasil ficou conhecido como a Tragédia da Guanabara. Apesar desses martírios, a chegada dos primeiros protestantes e a realização do primeiro culto foi um grande marco no que diz respeito ao trabalho missionário, na primeira tentativa de estabelecer a primeira igreja reformada na história do Brasil e das Américas. Foi apenas no início do século XIX que o protestantismo começou a se estabelecer de maneira mais permanente no Brasil, com a chegada da família portuguesa em 1808 e a abertura dos portos brasileiros aos estrangeiros, realizando assim um ambiente mais favorável à imigração e, consequentemente, para a chegada dos missionários e colonos protestantes. Em 1810, o Tratado de Comércio e Navegação entre Portugal e Inglaterra garantiu a liberdade religiosa para os ingleses residentes no Brasil, permitindo a construção da primeira capela protestante em solo brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro. A partir da metade do século XIX, a atividade missionária protestante intensificou-se no Brasil. Diversas denominações enviaram missionários para evangelizar e estabelecer igrejas no país. Os presbiterianos foram os primeiros a estabelecer uma presença significativa com a chegada do missionário estadunidense Ashbel Green Simonton em 1859. Ele fundou a primeira igreja presbiteriana em 1862, no Rio de Janeiro. Os metodistas também tiveram um papel importante na expansão do protestantismo. Em 1835, chegaram ao Brasil, também no Rio de Janeiro, e vindos dos Estados Unidos, os primeiros missionários metodistas, que fundaram lojas e escolas, contribuindo para a disseminação do protestantismo no nosso país. Segundo pesquisa do IBGE, entre 2000 e 2010, o total de evangélicos no Brasil subiu de 26,2 milhões para 42,3 milhões. A proporção dos evangélicos em relação à população do país avançou de 15,5% para 22,2%. Em 1991, eles representavam apenas 9% da população. Pelos critérios da pesquisa, os evangélicos reúnem religiosos de missão pentecostal e outras correntes não determinadas. É isso aí, obrigado por assistir esse vídeo. Agora eu convido você para se inscrever aqui no nosso canal, também deixar seu like, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Conto com você. Um forte abraço, fique na paz e até a próxima!